Olá, aluno! Meu nome é Karina Fraga. Nós vamos trabalhar hoje a unidade 1 da disciplina de Bioestatística. Nessa unidade, nós vamos começar entendendo quais são os conceitos básicos em relação à bioestatística e também algumas aplicabilidades dessa disciplina. Bom, para começar, a gente pode se perguntar o que é bioestatística. Então, vamos aí decompor este nome. Bioestatística, relacionada à estatística dos fenômenos biológicos, investiga os fenômenos biológicos, que, claro, tem toda a aplicação com o nosso curso, com a educação física. Em relação a essa disciplina, muitos alunos apresentam um certo receio, e eu gostaria que, sinceramente, esse não fosse o seu caso. Então, neste modo, nós vamos tentar simplificar essas disciplinas, esses conceitos, em relação à aplicabilidade desses conceitos na sua área de atuação específica. Você pode se perguntar, qual é a relação dessa disciplina com a minha área de atuação? Vamos pensar, então, no contexto da educação física. Nós temos lá dois tipos de treinamento, programa de treinamento A e programa B. Como que você vai afirmar, por exemplo, que um programa de treinamento é superior ao outro? Para isso, você precisa aplicar, então, alguns procedimentos estatísticos para estabelecer essa comparação e, assim, para poder afirmar que um programa de treinamento é superior ao outro ou não. Está entendido? Então, vamos começar a explicar esses conceitos que são básicos. Essa unidade, ela será composta dos seguintes tópicos. Nós vamos começar, então, definindo estatística, falando um pouquinho também de estatística descritiva. Vamos definir população e amostra e diferenciar esses conceitos, o que é uma população, o que é uma amostra. Vamos falar dos tipos de variáveis, variável qualitativa, variável quantitativa e vamos dar exemplos para esses tipos de variáveis também. Vamos falar de variáveis de posição, então valores máximos, valores mínimos, alguns valores de posição de tendência central, média, mediana, moda. Vamos falar desses tipos de variáveis e atribuir aí alguns exemplos para essas variáveis. Vamos falar de medidas de dispersão, ou também chamadas de medidas de variabilidade, então variância, desvio padrão, coeficiente de variação. E por fim, nós vamos conversar sobre as representações gráficas e a elaboração de tabelas e a aplicabilidade dessas representações para instrumentalizar aí alguns procedimentos estatísticos. Vamos começar? Então vamos falar sobre o conceito de estatística. Estatísticas são ferramentas ou técnicas utilizadas para coletar, para sistematizar os dados, para organizar esses dados e descrever. Então, você consegue analisar uma série de resultados a partir dessa ferramenta ou desse conjunto de ferramentas estatísticas. Você pode estar se perguntando agora, mas professora, o que estatística tem a ver com coleta? A estatística, a importância da estatística começa lá no momento da coleta. Porque se você não tem lá um número de amostra, ou seja, um número de indivíduos suficientes para você estabelecer a comparação, lá você já pode incorrer a algum erro. Então, lá no momento da coleta, você já precisa definir aí qual o número de sujeitos suficientes para estabelecer as comparações que você pretende lá no seu estudo. Nós temos ali uma charge que mostra, então, o indivíduo com um monte de números, né? Uma série de números ali, e aí você tem uma série de dados e você começa a se perguntar, o que eu faço com essa série de dados? Que procedimento estatístico eu vou utilizar? E é isso que, calmamente, detalhadamente, nós vamos discutir ao longo deste módulo e do próximo. Bom, vamos começar definindo população e amostra. O que é uma população? População é um conjunto de indivíduos ou de variáveis que tem pelo menos uma característica em comum. Pode ter mais de uma característica em comum? Pode. Isso facilita porque torna este conjunto de variáveis mais homogêneo, mas pelo menos uma característica precisa ser em comum. E o que é a amostra, então? A amostra é uma redução representativa dessa população. Então, você retira dessa população um subgrupo e aí você vai ter a amostra referente a essa população específica. Populações nós podemos ter em diferentes âmbitos. Então, você pode pensar assim, numa população no âmbito nacional, praticantes de atividade física ou de exercícios físicos no nosso país. Nós podemos ter um âmbito mais municipal, então, praticantes de exercícios físicos, de hidroginástica, por exemplo, na cidade de São Paulo,
Ou nós podemos ter um âmbito mais local, praticantes de exercícios físicos em uma determinada academia, numa academia X. Qual que é o melhor? Vai depender do objetivo do seu estudo. Então, o âmbito da população e da amostra depende do objetivo que você tem lá na sua investigação. Bom, dando sequências, nós vamos falar agora sobre os conceitos de estatística descritiva. Então, o que a gente faz com as observações, com os dados que nós coletamos? Como o próprio nome diz, estatística descritiva. Vem da descrição desses resultados. Então, nós coletamos um grupo de dados e agora nós vamos tentar sistematizar esses dados. Vamos tentar descrever esses dados e aí conseguir analisá-los de forma adequada. O que pode acontecer muitas vezes é que quando a gente começa a coletar alguns dados, e aí quando você tiver mais familiaridade com esses procedimentos, você vai ter um grande volume de dados, muito provavelmente, você pode se perguntar, o que eu faço agora com todos esses números? E aí, nesse sentido, atualmente existe uma grande quantidade de softwares à disposição, aí, softwares comerciais. Esses softwares facilitam muito a sistematização desses dados, mas, por um outro lado, esses softwares contêm um grande número de métodos, de ferramentas que muitas vezes nós, como usuários, não temos a noção clara, a noção precisa do que esse software realiza. Então, estes módulos que nós vamos discutir, módulo 1 e módulo 2 de estatística, eles vão nos auxiliar a entender quais são essas ferramentas que os softwares utilizam. Então, nós vamos tentar deixar tudo isso mais claro, ok? Vamos seguir, então. Vamos falar agora dos tipos de variáveis. Nós temos dois tipos de variáveis principais: variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Como o próprio nome diz, a variável qualitativa, ela exprime uma qualidade. Então, é uma variável não numérica. Nós temos ali os exemplos: forte, rápido. Então, atribui uma qualidade. A variável quantitativa, ela atribui um número. Então, nós temos como exemplo ali no slide, 2 quilômetros, 60 quilos, eu estou atribuindo um número. Essas variáveis, tanto a qualitativa quanto a quantitativa, esses dois tipos, eles se subdividem em dois grupos, Eles se dividem em nominal e ordinal para as variáveis qualitativas e discreta e contínua para a variável quantitativa. Então, vamos entender um pouquinho, dando alguns exemplos aí para você. Então, variáveis qualitativas nominais. Exemplo, cor dos olhos. Exemplo, sexo, feminino e masculino. Variável quantitativa ordinal. Por que ela é diferente da nominal? Porque você tem, como o próprio nome diz, uma ordem. Então, você tem um valor que é superior e um valor que é inferior. Então, nós temos ali, por exemplo, grau de instrução. Então, existe uma certa ordem de inferior e superior. Vamos a um exemplo na nossa área, nível de condicionamento físico. Então, também nós temos um valor superior e um inferior. Vamos agora a falar das variáveis quantitativas. Nós temos discreta e contínua. Qual a diferença entre um e outro? A variável quantitativa discreta, ela é representada por um número que necessariamente precisa ser inteiro. Então, um exemplo que nós temos ali, número de filhos, número de carros, por exemplo. Você não pode ter um carro e uma porta, né? Precisa ser um número inteiro. Variável quantitativa contínua. Aqui sim há permissão para números fracionais. Então, também são representadas por frações. Por exemplo, altura, peso. Você pode ter lá 60 quilos e 800 gramas. Você pode ter lá 1,78 m. Então, você pode ter unidades que são fracionais. Por exemplo, na nossa área, tempo de caminhada na esteira. Você pode caminhar 38 minutos e 43 segundos. São números fracionais. Entendido esses conceitos? Legal, vamos adiante. Nós vamos falar sobre ainda as medidas de posição. Que medidas de posição são essas? Valores mínimos e máximos e valores de tendência central. Então, valor de moda, mediana e média.
Naquele exemplo ali nos gráficos que estão no slide, então o valor máximo ele corresponde ao pico que existe em cada uma daquelas curvas. O valor mínimo representa o menor valor que nós temos naquelas curvas. Já o valor de moda, mediana e média, se nós temos uma curva com uma distribuição simétrica, então a curva que está ali no meio, né, na posição central, nós temos uma distribuição que ela é uniforme, dita distribuição simétrica. Então, neste tipo de curva, nós temos os valores de média, moda e mediana, que correspondem ao mesmo valor. No caso de nós termos uma distribuição com valores mais localizados à direita, nós temos o valor de moda sendo superior ao valor de mediana e de média. E no caso de nós termos ali uma distribuição mais à esquerda dos valores, nós temos a média como um valor superior em relação à mediana e à moda. Fique tranquilo que nós ainda vamos conversar um pouco mais sobre isso e esclarecer como que se calcula esses valores aí. Além disso, nós temos os valores, as medidas de dispersão. Então, que medidas são essas? São medidas de variabilidade. E as principais que nós vamos conversar a seguir é variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Bom, vamos ao nosso momento de interatividade, então acompanhem comigo a leitura. Das variáveis abaixo, qual podemos classificar como quantitativa discreta? Letra A, população, alunos de uma cidade. E a variável que você tem que levar em consideração é cor dos cabelos. Letra B, população, alunos de uma academia. E a variável que você tem que considerar aí é sobrecarga de um exercício. Letra C, alunos de uma escola. E a variável que você precisa levar em consideração é notas no semestre. Letra D, população praticantes de hidroginástica. E a variável que você precisa considerar é peso do aluno. E a letra E, a população são os equipamentos de uma academia e a variável que você precisa considerar é a quantidade de esteira. Eu vou te dar um tempo para você pensar na resolução dessa questão e voltamos a seguir.